Poderemos ou não penhorar? O que fazer com relação ao registro de imóvel? Bem, eu creio que aqui, mais uma vez, o processo de trabalho não pode ser formalista, não deve se deter na aparência. No âmbito do processo de conhecimento, isso é tranquilo, não importa a documentação, o que importa é a realidade. Portanto, nesse caso, o que eu sugeriria é verificar quem é que está arcando com as despesas, quem é que está fazendo o pagamento, de onde está saindo o dinheiro para o pagamento desse imóvel, se é, por exemplo, um financiamento, estou imaginando um contrato de gaveta para evitar a perda de condições mais favoráveis com base em financiamentos anteriores. Ou em outras circunstâncias, quem é que arca com os impostos daquele imóvel, quem é que reside naquele imóvel e, eventualmente, diante dessa prova, o juiz deferirá a penhora, atendendo que a realidade comprova a propriedade daquele. Eu acho que aqui há uma questão relevante. Por favor, não é o Wilson, é o Wilson, e eu gostaria justamente, essa pergunta foi minha, é evidente nos autos, demonstrado nos autos, que o imóvel era do réu, do executado. E a juíza não permitiu a penhora por óbice do cartório de registro de imóvel, porque lá eles não terão como fazer essa penhora, porque existe uma ordem que ele só pode penhorar quando estiver no nome... eu sei, na verdade... Só reproduzir a pergunta, porque é interessante, o pessoal lá do fundo não deve ter ouvido. A doutora Wilsônia diz o seguinte, que é um caso concreto em que o devedor tinha um contrato de gaveta, porém declarou o imóvel como sendo próprio na declaração do imposto de renda, e o juiz não permitiu a penhora sob a alegação de que não havia registro desse imóvel no registro de imóveis. Na verdade, alguns registros de imóveis são muito formalistas e, preocupados em preservar a continuidade do registro, criam enormes embaraços para a penhora. Já vi isso. Aliás, em determinadas circunstâncias, quando atuava por uma certa reclamada, eu me deliciava com o sofrimento dos reclamantes, que era preciso pedir 5, 6 mandados, atendendo-os, mas agora falta o RG do vizinho do imóvel, porque ainda não está em ordem, e isso sem fundamento nenhum. A serventia tem que cumprir a determinação judicial. E eu já vi juízes também se enfesarem, e com toda a razão, dizendo que ou o registro eu não quero saber como, ou vai sair daí preso. E aí se fazia sem problema nenhum o registro. Portanto, aí depende do pulso do juiz, a não ceder a esse tipo de exigência que muitas vezes não se justifica. Até porque, sobre a aplicação da lei, diz melhor o juiz do que o oficial do registro. Essa questão de cooperativas de trabalho. Não podia deixar de entrar em pauta uma pergunta dessa. Se possível, tecer comentário sobre a prática que tem tornado muito comum em empresas que se transformam em cooperativas e quando começam a se deparar com várias execuções trabalhistas. O exemplo mais comum, tem a impressão que são cooperativas que prestam, fazem cooperativas de trabalho e prestam serviço. Ele está citando como exemplo os hospitais. Dr. Sidney Lima. Aí depende de cada circunstância, porque é preciso diferenciar cooperativas que são legítimas, e existem muitas. Eu citaria o exemplo que me parece mais expressivo dos motoristas de táxi de aeroporto. Uma cooperativa que tem uma existência absolutamente real e concreta, e cooperativas que são, na verdade, utilizadas para mascarar a existência de uma relação de emprego. E nesse caso, o vínculo se forma com o tomador de serviço. Tem as bordadeiras de Bitinga, né? Também cooperativa antiga, que tem cooperativas de médicos. Os médicos também têm, aliás, no caso dos médicos é expressivo. A questão refere-se à legalidade da determinação de alguns juízes que, mesmo havendo penhora em dinheiro, determinar que a reclamada recolha o INSS, o IR, para que após essa comprovação o valor depositado e descontado do crédito reclamante lhe seja liberado. Não está sendo a reclamada penalizada e obrigada a responder por... Sim, claro, porque ela tem que, na verdade, garantir 2 vezes o valor. Garante uma perante o juiz e garante outra com o pagamento. Porque não tem sentido. Se eu tenho 20 mil a recolher para o INSS, eu não tenho que pagar 20 para o INSS e mais deixar 20 depositado em juízo.
Não me parece exorbitante essa exigência, que tem sido feita com muita frequência nos processos de execução. Qual seria, então, a medida? A pergunta foi minha. Porque, na verdade, você tem, o juiz determina que você faça o cálculo do INSS e do IR, você apresente o valor, e daí você tem que recolher esse valor apresentado para depois ser liberado o valor depositado. Não você tem uma execução de 20, 105 é IR e 1000 é INSS, você tem que recolher 6 para depois levantar. Na verdade... Será 26, né? Exatamente. Bom, o caminho, em primeiro lugar, é discutir isso no âmbito da execução, embargos, agravos de penas, etc. Em tese, seria cabível o mandado de segurança, porque há uma exigência abusiva. Quer dizer, eu devo 10, mas eu tenho que dispor de 20. E isso não é legítimo. Mas, do ponto de vista prático, isso não surtiria efeito. Portanto, do ponto de vista prático e concreto, é pagar e depois solicitar a liberação. Porque se eles liberam... Total para o reclamante. Infelizmente é o que ocorre. Porque isso caberia não só mandado de segurança, como correção parcial. Mas são medidas que, em termos práticos, no âmbito da segunda região, não surtiriam efeito. A propósito desse assunto, eu queria informar o seguinte. Nós, da ASP, fomos procurados por vários colegas levantando essa questão. Foi feita aqui uma reunião, uma coisa de menos de 20 dias mais ou menos, em que advogados de empresa reclamavam que não conseguiam levantar depósito prévio, porque os juízes ficavam dando sucessivos prazos ao INSS falar e não falava nada, e os clientes cobrando do advogado, acusando de negligência, etc. Na mesma reunião, advogados e reclamantes faziam a mesma reclamação, que enquanto o INSS não se desse por satisfeito com depósitos feitos, ele não conseguia levantar o crédito do reclamante. Um caso foi narrado aqui de quase R$1 milhão de reais depositados. Imagina o problema que está gerando entre o advogado e o cliente. Imagine, desde novembro depositado não consegue levantar. Então, realmente o problema existe. Já foi aberto um processo na casa para tomar providências em duas ordens. Do varejo e no atacado. O varejo seria junto aos juízes, presidentes e corregedores da segunda e 15ª, para ver o que está na competência deles ser feito para que seja amenizada a situação. E no atacado até alteração de lei, uma vez que nós sabemos que, como foi dito muito bem aqui, se alterou o artigo 114 para dar uma competência de Justiça Federal para esse trabalho. Ou seja, está sobrepujando o interesse do INSS sobre o interesse do reclamante e da reclamada. Quer dizer, é uma deformação total. Em primeiro lugar, o Estado. Primeiro o Estado e depois... Bom, doutor Marino, baseado uma execução direta de título extrajudicial, Lei 9958, com relação a uma única demandada constante do acordo, tem envolvido terceiros, empresas do mesmo grupo econômico, entretanto, sem terem qualquer relação jurídica com a parte. Quais os fundamentos cabíveis aos embargos de terceiros? Doutor Isis. Bem, aqui é preciso distinguir. Eu entendo que, havendo o grupo, quem subscreve o termo de conciliação não é a pessoa jurídica, mas sim o grupo. E, portanto, a execução pode se processar contra qualquer integrante do grupo. Eu, pessoalmente, considero a orientação do enunciado 205 do Tribunal Superior do Trabalho equivocada, porque justamente deixa de lado o fato de a legislação trabalhista haver despersonificado a figura do empregador. O enunciado 205 quer trazer para o plano processual uma personificação que não existe no plano material. 205 não é da responsabilidade do grupo, 207 é da aplicação da lei no local da prestação do serviço. Só vendo 205. Tem razão. Portanto, me parece criticável. E partindo dessa premissa, eu digo que o mesmo vale para o termo de acordo celebrado no âmbito da comissão. Se é celebrado por uma empresa que integra um grupo, na verdade, celebrante é o grupo que responderá por esse tema, até porque eu inverto a questão. A quitação dada também não valeria em face do grupo ou só valeria em face da pessoa que subscreveu o termo? Entendo que valeria em face do grupo e, portanto, o mesmo se aplica à eficácia do termo, no tocante à execução. Aproveitando a pergunta do Marco Terceiro,
o prazo de embargo terceiro. Há muita controvérsia, até para alertar os colegas. Que prazo é esse? É o do 1048 do CPC ou é o prazo da CLT? Do terceiro? Eu entendo que é o prazo do artigo 1048 do Código de Processo Civil. Os embargos terceiros não foram regulados pela consolidação e, portanto, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil, logo até 5 dias após a formatação. O doutor Daniel mesmo, a falta de delimitação justificando os valores e ou motivos impugnados em agravo de petição, sim, poderiam sujeitar o recorrente às punições previstas no artigo 600. Não, simplesmente o não atendimento. Além do não conhecimento do recurso, claro. Não conhecimento seria uma essa é a penalidade prevista. Mas o simples não atendimento de uma exigência para o processamento do recurso, por si só, não caracteriza a litigância de má-fé. É interposto o recurso ordinário, é feito o depósito recursal, mas não são pagas as custas ou não são comprovadas no prazo. Isso não significa que tenha havido litigância de má-fé. Portanto, mesmo se aplica a essa hipótese do agravo de petição. Sem querer cercear o professor Estevão, mas tem mais de 20 perguntas, todas uma mais interessante que a outra. Então nós vamos fazer um estilo pinga-fogo aqui para atender todos. No caso de penhora de conta bancária de pessoas jurídicas para recebimento de crédito trabalhista, como ficam os compromissos também trabalhistas e administrativos assumidos anteriormente pela pessoa jurídica? A penhora da conta, sendo total, pessoa jurídica pode quebrar. Cabe embargo de execução nesse caso? Marcos Antônio Silva. Tem acontecido muito isso, hein? Tem. Aqui é preciso distinguir as situações. A penhora feita de modo... Tem havido muito mandado de segurança. Não, eu digo, mas quando é feita de surpresa, a um devedor que em momento algum se furtou de cumprir os atos do processo, etc., essa penhora, ainda que em dinheiro, é evidentemente excessiva e injustificável. Agora, é diferente da situação daquele devedor que intimado não indicou bens, que deixou transcorrer o processo sem se preocupar em satisfazer o crédito e que, num dado momento, tem a sua conta penhorada depois de enormes percalços enfrentados pelo reclamante. Portanto, é preciso distinguir. Claro que a penhora em conta traz um prejuízo grande, mas não é o fato do prejuízo em si que a torna ilegítima. Tudo depende das circunstâncias e aqui o que vai ser decisivo é a sensibilidade do juiz. E às vezes essa sensibilidade, eu reconheço, tem faltado. Na prática, nós temos visto muitos casos desses com mandado de segurança. Nem sempre, aliás, eu diria que na jurisprudência da STI de São Paulo, a maioria das decisões é contrária à liberação. Mas depois, penhora de toda numerária ou penhora do faturamento total? Tenho visto aí liberação pelo menos parcial da... Como que se manifestar essa jurisprudência e eventuais mandados de segurança? Contrário, em grande medida é o contrário. Eu já vi, vejam como é que uma argumentação que não me parece absolutamente consistente. No âmbito da sessão de dissídios individuais, me lembro, estava fazendo uma sustentação, me lembro de um juiz que disse o seguinte: não, a penhora em dinheiro é até melhor, porque é melhor para o devedor, porque não precisa fazer edital para alienar o bem, então ele economiza com o dinheiro do edital. Então o artigo 620 recomenda que se faça a penhora em dinheiro. Assim também não vamos exagerar, isso é um sofisma. Então eles são contra a penhora? Não, admitem a penhora em dinheiro, na grande maioria das vezes. Só em situações excepcionais, quando há o bloqueio, por exemplo, integral da conta, quando há compromissos salariais demonstrados, etc., aí, em alguns casos, liberam uma parte do dinheiro penhorado. Mas o fato de se penhorar dinheiro por si só não é considerado, no âmbito da segunda região, ilegalidade. No caso, qual é o recurso que está pedindo? Mandado de segurança. Mandado de segurança? Sim. Doutor Elida, pergunta é a seguinte, acho que é Eli Lopes. Teoria da desconsideração da pessoa jurídica em SA. Ela está afirmando que não se obtém a desconsideração em SA.
Não. Tudo depende da sociedade anônima. Raramente ocorre quando se trata de SA. Depende das circunstâncias, porque se é uma SA familiar, a desconsideração se obtém com muito maior facilidade. Por exemplo, eu tenho um caso em que, até estou aguardando a decisão, que não saiu ainda, mas que me parece expressivo. É uma sociedade anônima, o pai é o diretor-presidente e os dois filhos, um tem 18, o outro tem 21 anos, são os outros dois diretores. É uma SA absolutamente familiar e que chega a tal ponto de ser familiar que ele indica, no passado, ofereceu como garantia de crédito hipotecário, crédito para a sociedade anônima, um bem pessoal dele. O que mostra que, na verdade, ele nunca confundiu o patrimônio pessoal com o patrimônio social. Então, nesse caso, é sem dúvida nenhuma muito fácil a desconsideração. Agora, numa SA com ações, uma SA de capital aberto, com ações em bolsa, em que há efetivamente uma pulverização, é muito mais difícil reconhecer, por exemplo, a responsabilidade de um sócio que tenha 2%, 3% do capital. E aí, com razão, é mais difícil, porque esse sócio efetivamente não participa da gestão da sociedade. Muitas questões aqui são objetos de palestras de amanhã, de quarta-feira e de quinta. De qualquer forma, eu estou fazendo desconsideração da pessoa jurídica do sócio. Está perguntando. Não, mas não tem nenhum problema. Vamos responder. Vai ser do Jorge Castelo, essa palestra. A doutora Cláudia quer saber se tem alguma formalidade para pedir desconsideração. Nenhuma. Basta demonstrar que estão presentes as circunstâncias que justificam essa despersonalização. Sobretudo, a ausência de bens livres e desembaraçados da sociedade para garantir a execução. Professor, nessa pergunta, há necessidade de comprovação de que o... Sim, claro. A responsabilidade é subsidiária, em princípio, e não solidária. Portanto, em primeiro lugar, se deve demonstrar a incapacidade da sociedade. Sim, e requerer aos juízes Sim. que desconsiderem. Sim, não, se requerer a penhora. Direto. Sim, eu não vejo, acho que é um formalismo. Isso me lembra um problema que eu vi no âmbito da 15ª região. O sujeito pleiteia o reconhecimento de vínculo de... pleiteia, diz que era empregado e que não foi registrado, então pleiteia 13º, férias, etc. Um juiz no tribunal da 15ª entendeu que eram todos ineptos os pedidos porque não havia pedido expresso de reconhecimento do vínculo com a anotação da carteira de trabalho. Ora, não é preciso esse tipo de... Então não é preciso que peça a desconsideração da pessoa jurídica para depois... Comprove que... Sim, basta comprovar. A empresa não tem bens e já pede a penhora em bem dos sócios. Não, mas então comprove que a empresa não tem bens. Então, cita a empresa faz o quê? Para pagar. O que a empresa faz? Começou a execução, citou a empresa, o que aconteceu? A empresa não nomeou bens? Então, em princípio, já não tem bens. Questão de requerimento de falência da reclamada. Bom, isso em tese é absolutamente possível, mas eu jamais faria isso, porque se pedir a falência aí é que não recebe nada mesmo. Aliás, eu me lembro de um caso em que acontecia exatamente o contrário. Acontece até hoje, infelizmente não conseguimos receber. Nós fizemos uma execução e sempre que íamos dar prosseguimento a essa execução, a advogada da empresa ligava: eu vou dizer que vai falir a empresa, vou noticiar a falência nos autos. Ela que ficava me ameaçando, dizendo que ia noticiar nos autos da reclamação a falência da empresa. Então, em tese é possível. Na prática é algo absolutamente desaconselhável, porque depois que faliu, aí ninguém recebe mais nada. Simples requerimento de falência publicado, aparece no jornal. Mas isso quando a empresa se preocupa, porque tem algumas que... mas já acarreta um estrago muito grande que vai dificultar o recebimento. Não, exatamente. Só funciona, na verdade, como o Carnelucci disse certa vez, o contrato só funciona quando não precisa ser utilizado. E quando precisa ser utilizado, não funciona. A mesma coisa. Esse requerimento só funciona quando não é para ser atendido. Porque quando for para ser atendido e decretada a falência, aí já foi tudo para o espaço. Aqui são várias questões. A reclamada deixou de impugnar os cálculos, embora incorretos. Na minha opinião, forma-se coisa julgada. A pergunta se pode discutir. Não, na minha opinião, não. A justiça do TST tem admitido, com base na ideia de que há ofensa a coisa julgada, só que não me parece acertada essa orientação. O cálculo do período judicial são superiores aos das partes.